Graça e paz. Bom dia aí, pastor Josivan, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Então, está joia. Estamos aí iniciando mais uma das nossas lives, né? Neste sábado, dia 4 de julho, dia que para norte-americanos é um dia de festa, né? Dia da independência americana. E dia em que nós vamos ter um tema aqui que fala de muitas coisas que estão conectadas até com alguns dos ideais americanos e que passaram também para a nossa vida de brasileiros aqui, alguns dos movimentos que levaram os Estados Unidos a se tornar o que se tornaram, tem muito a ver com o tema que nós estaremos falando hoje, que é a relevância da igreja. E a gente sabe que dentro da história americana, uma das pessoas que teve uma relevância significativa, um pastor batista, foi o Martin Luther King, que pagou um preço muito alto para, por meio da sua vida, impactar uma sociedade, e não apenas uma sociedade, mas impactou o mundo todo. E é disso que a gente quer falar hoje, sobre igreja relevante, não é? Estamos aqui hoje com o meu querido amigo Carlos Bezerra, doutor Carlos Bezerra Júnior, um homem apaixonado aí por gente, apaixonado por ideais, por sonhos, né? Um sonhador, num certo sentido aí. Muito gente boa demais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele. Meu querido amigo Josivan também está aqui conosco. O Josivan, que é pastor na Paraíba, mora em João Pessoa, mas é pastor numa cidade próxima ali, João Pessoa, chamado Mataraca, já na divisa com o Rio Grande do Norte. E nós temos feito essa live no intuito de despertar os pastores, os líderes, as igrejas, para pensarem um pouco mais o papel da igreja num momento como este que nós estamos vivendo. Se a sua igreja era apenas uma organização que prestava algum tipo de serviço religioso, agora está com os dias contados. Ela precisa se reinventar. Caso contrário, ela não vai sobreviver a um momento como esse que nós estamos vivendo. E para a gente dar início, a gente sempre faz uma oração pedindo que Deus nos dê graça nesse tempo, e tempo também em que os nossos convidados aí vão chegando, diversas pessoas. Nós temos tido uma audiência aí entre 500, 700 pastores que participam dessa live de todo o Brasil e até de outras nações. Então é sempre um momento muito especial aos sábados. Josivan, Pronto. você que é o nosso orador oficial aqui, ora aí por nós nesse instante. Faz necessário orarmos e pedir a todos que estão já conectados, que na proporção que a gente ore e concorde, que peça também que o Senhor, pelo seu Espírito, venha nos abençoar juntos, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, exaltado seja teu nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, neste serviço, nesta tarefa que acreditamos que o Senhor nos concedeu, de abordarmos temas relevantes, significativos, nesses tempos em que estamos vivendo, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. E a nossa oração é no sentido de que o Senhor derrame sobre as nossas vidas graça, para que aquilo que for ministrado, aquilo que for falado, tenha relevância em nossas vidas, tenha relevância no nosso coração, e venha, de certa forma, promover mudanças significativas para a glória do teu nome, Senhor, para a edificação da tua igreja, porque sabemos que este é o teu propósito primário, edificação da tua igreja para a glorificação do teu nome. Então, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos inspire para que possamos dar, segundo a tua vontade, o melhor, que o Senhor também possa abençoar os ouvintes, que o Senhor possa encher de graça para que venham compreender. Faça assim, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aqueles que estão chegando agora, nosso bom dia também. Nós já temos aí diversas pessoas que já estão nos seguindo aqui pelo canal do YouTube. É muito bom tê-los conosco. Vocês fazem parte desse momento.
e sem vocês ficaria quase que sem sentido a gente fazer essa live. Tenho aqui, como eu disse, meu querido amigo Carlos Bezerra Júnior, filho do pastor Carlos Alberto Bezerra, né? Pastor é fundador da igreja, da Comunidade da Graça. Eu sempre brinco com ele, porque eu falo assim, esse aqui é o pastor da Igreja da Graça. Ele fala, não é igreja. Eu pensava que era igreja. Ele fica... Eu encontrei com ele diversas vezes, às vezes falando lá no Newton, lá em São Vicente, né? Sim, sim. Ele vai pregar lá e sempre conhecido de a gente estar junto. Aliás, eu falei para ele que a gente já está junto. Ele mandou um abraço e um beijo para você. Obrigado. Edmilson, tal, e ele riu, mas não me contou a piada. E agora eu entendi por quê. Eu sempre brinco isso com ele, né? O Ronaldo também, um querido amigo, irmão em Cristo, né? Irmão do Carlos. E transmito nosso abraço também para a Patrícia, sua esposa, também uma pessoa muito querida. Que Deus esteja abençoando suas vidas nesta jornada. Hoje temos conosco um irmão que, além de pastor, é também médico, é um daqueles médicos que participa de um dos momentos mais especiais da vida, que é o nascimento, né? Ele é médico com especialização em ginecologia e obstetrícia, é também político no sentido mais literal da palavra. E aqui eu quero me reportar àquele sentido do político, do pensamento grego. Alguém que pensa na polis, que pensa na cidade, que se envolve, que dá a vida, que batalha pelo bem comum. Fantástico isso. Também já atuou como deputado, como vereador na cidade de São Paulo por 3 mandatos, como deputado estadual. Também foi secretário de esportes na prefeitura de São Paulo. Então é alguém que tem uma vida... Mas o que nós queremos falar aqui não é desses temas. Esses temas aqui agora, eles são subjacentes, na verdade, a tudo que vamos falar. Mas o que nós queremos falar é sobre igreja, igreja do Senhor. O Carlos atua em diversos movimentos no sentido de mobilizar a igreja. Nessa pandemia, por exemplo, eu sei que você está num movimento aí envolvendo a Igreja de São Paulo para acolher, socorrer. Você pode até expor um pouco dessa ideia do que está acontecendo. De repente, tem outras pessoas que poderão querer ajudar também esse projeto, certo? E a nossa conversa de hoje vai ter como base também um livro escrito pelo Carlos. Ele é um escritor também, lançou um livro aí. Um livro não é um livro grande, com muitas páginas, mas um livro extraordinário. Essa semana eu li o livro e fiquei impressionado com algumas falas, né? Uma delas que me chamou a atenção foi uma fala do Fernando Henrique Cardoso, né? Eu fui ler o livro, aí disse, o que o Fernando Henrique está fazendo por aqui? Aí tem uma fala dele que ele diz uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala que esse livro, né, o Carlos tinha que ser ouvido. Eu falei, gente, o Fernando Henrique está escutando que a gente dizendo que a gente tem que ouvir o Carlos. Eu vou ler então o livro para poder ouvi-lo no sábado. E fiquei impressionado. O Fernando Henrique é um sociólogo, né? Já foi político também, presidente do nosso país, mas um sociólogo, e na sua perspectiva de sociólogo, foi o que me chamou a atenção, foi a sua fala, no sentido de dizer assim que você é alguém que sonha com um mundo onde a política é instrumento de fazer o bem. Não a política partidária, mas o pensar a cidade, o pensar a polis, o pensar a vida das pessoas, em especial os menos favorecidos. Carlos, bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Antes que eu esqueça, o Carlos tem apresentado aí todos os dias uma live aí com diversos entrevistados. Toda semana tem aí pelo menos 5 convidados diferentes, de segunda a sexta, às 9h30 da noite, né? Às 21h30. Eu quase todos os dias assisto pelo menos uma parte de alguma delas e tenho sido aí também inquietado, desafiado, às vezes fico pensativo. Provocado e assim por diante. Mas provocado mesmo eu fiquei foi com a leitura do seu livro. Eu fiquei assim, confesso a você que me mexeu com alguns conceitos que eu tenho e alguns preconceitos também. E aí, Carlos? Que bom tê-lo conosco.
Quero dizer que é uma alegria imensa poder estar com você, um amigo, como você mesmo disse, né? Um amigo meu, da família, do meu pai, do meu irmão, amigo nosso de tantos anos, companheiro de ministério, uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, carinho, respeito, pelo zelo que tem pelas escrituras, pela maneira com a qual exerce o ministério, pela liderança que tem, né? Pela sobriedade, serenidade e por essa capacidade incrível que você agora mesmo acabou de dizer, né? Que é essa capacidade incrível de escuta e de diálogo, né? Eu falava ontem com a minha mãe, eu fiz uma live ontem, uma live polêmica, você deve ter visto, e tal, assim, falando sobre a leitura e interpretação do Apocalipse e tal. E eu falava com ela, né? E a minha mãe estava encantada por ver aquela capacidade de diálogo ali, né? E a riqueza do mundo evangélico, né? Muitas vezes a gente ao invés de olhar para essa riqueza da diversidade de opiniões, diversidade de leituras, muita gente vê isso como ruim, então procura afastar, mas poucos são os líderes que, como você, têm essa capacidade de enxergar na diversidade, enxergar unidade na diversidade, né? Buscar pontos de convergência, e aquilo que não é convergente, infelizmente, enfim, não é ali que nós vamos caminhar juntos, né? Mas queria ressaltar isso e cumprimentar também o pastor Josivan, da nossa Paraíba. Está aqui do ladinho ele, né? Está aqui do ladinho. Quero cumprimentá-lo também, cumprimentar cada um. Da esquina. Cumprimentar também cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão com a gente, dizer que é uma alegria e uma honra. Carlos, eu queria que você aproveitasse, já como estamos começando aqui, comentasse um pouquinho sobre esse trabalho que tem sido feito com igrejas na cidade de São Paulo nesse tempo de pandemia. Eu sei que você está engajado aí num processo aí nesse sentido. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, quando veio a pandemia, um pouco antes até, eu já vinha, eu servi a cidade praticamente o ano todo, o ano passado e até quase metade desse ano, como secretário municipal, né? E eu sempre, bom, você me conhece, eu tenho 2 décadas de vida pública e eu sempre fui um cristão construtor de pontes, né? Porque eu sou um cara que vive nas fronteiras, né? Nessa fronteira da igreja com o poder público, do poder público com a sociedade, enfim, vivo aí. E buscando sempre construir pontes no sentido da igreja servir a cidade, no sentido naquela fala que Wesley tinha, né? Eu gosto muito, bebi muito na fonte de John Wesley, né? Mas Wesley dizia, né? A cidade é minha paróquia, né? Eu entendo a cidade assim e desafio os irmãos que também têm essa visão para a gente caminhar junto. E aí veio a pandemia, e no momento em que veio a pandemia, veio a necessidade do fechamento dos prédios, né? E aí eu falei, puxa vida, muita gente olhou para isso e falou, meu Deus, e agora? As igrejas fechadas, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? E eu, de imediato, pensei o seguinte, a gente está diante de uma oportunidade histórica. Eu comecei a ver alguns líderes, alguns irmãos nossos brigarem com o poder público, fazerem protestos, dizerem que iam desobedecer à justiça, que iam abrir a toda custa e tal. E eu olhei aquilo e falei, enfim, isso não está em sintonia com o que eu entendo do Evangelho e creio que a maioria dos irmãos, né? Então vamos fazer de uma forma diferente, vamos servir a cidade. E aí a gente começou a conversar com os irmãos aqui na capital, no sentido de a gente pensar como é que a gente podia servir a cidade. E aí surgiu a ideia de todos oferecermos os prédios das igrejas que agora estavam fechados para parcerias com o poder público. A partir daí, a gente abriu um documento, as igrejas e os pastores começaram a assinar, nós chegamos a aproximadamente 150 igrejas e organizações cristãs aqui na cidade. E aí muitas igrejas se transformaram em postos de vacinação, outras igrejas em postos de doação de sangue, outras igrejas se disponibilizaram para serem depósitos de medicamentos, de insumos hospitalares. E um exemplo, entre tantos, me chamou muito a atenção. Eu creio que você também conhece o pastor Paulo Lutero, da Igreja do Brasil para Cristo, ali do grande templo, ali na Pompeia e tal. E quando o pastor Paulo viu a gente se movimentando, entre tantos irmãos, ele é um dos exemplos que me vem à mente,
até porque eu acho bastante simbólico, aquele prédio imenso lá do Brasil para Cristo, ali na Avenida Pompeia, né? Ele ligou para mim e falou: Carlos, por favor, eu quero estar junto, mas mais do que isso, eu queria oferecer o espaço da igreja, o templo, para que fosse um hospital de campanha. Queria que você comunicasse o prefeito disso, e nós estamos abrindo completamente a nossa igreja para isso. E aquilo me tocou muito, sabe? Mas eu vi e descobri essas potencialidades todas da igreja sendo colocadas e disponibilizadas de uma forma diferente. E fechando aqui o raciocínio, o que a gente fez? A gente criou, na verdade, uma grande rede, que é informal, de igrejas, hoje são 150, onde nós estamos funcionando como um grande, vamos dizer assim, como uma grande rede de distribuição emergencial de alimentos. Até a semana passada, aproximadamente 10 mil famílias foram atendidas por essas 150 igrejas, cobrindo o território da cidade toda e mostrando que os prédios estão fechados, mas que a Igreja de Jesus está viva e em movimento. Viva, bem viva, atuante, né? Quem esteve conosco recentemente foi o Jonas Neves, lá da Igreja Batista do Povo. Queridíssimo, queridíssimo. O Jonas esteve conosco aqui e o Jonas compartilhou conosco algo também que nos impactou. A igreja abriu as portas para dar atenção aos policiais à noite, naquele trabalho que eles fazem de ronda, porque todos os bares, restaurantes, lanchonetes, tudo fechado, não tem lugar para comer. Então a igreja decidiu atender todos os policiais que atuam naquela região para tomar um café, para usar um banheiro, para se reabastecer. Muito legal. A igreja viva, a igreja... E isso faz uma diferença enorme, não é? Sem dúvida, sem dúvida. No meio de uma crise sem precedentes, a igreja se levanta numa demonstração de amor e graça extraordinários. Isso tem a ver com fé cidadã? Do seu livro, lá o título do seu livro, Fé Cidadã. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Fé cidadã é uma perspectiva de fé na qual eu creio, onde nós anunciamos um evangelho espiritualmente vibrante, o evangelho do coração aquecido, o evangelho que tem abertura para os dons, abertura para as manifestações do Espírito, que tem liberdade e que tem, por assim dizer, que tem fogo no seu anúncio, e que, ao mesmo tempo, é um evangelho socialmente transformador. É um evangelho que, pelo seu testemunho, pelo testemunho que é expresso na vida daqueles que são alcançados pelo evangelho, inevitavelmente a sociedade é transformada. É transformada através de uma nova ética, é transformada através de um testemunho de vida, de um estilo de vida solidário, pacificador, conciliador, enfim, isso tudo gera transformação. Josivan, a gente tem também alguns exemplos aí de igrejas, né, na região do Nordeste, aí, principalmente, que estão atuando em setores mais difíceis, né? A gente sabe que a realidade brasileira, a gente tem igrejas em cidades com menos problemas sociais. E a gente tem igrejas que estão envoltas em grandes problemas sociais. Como é que você tem visto essa questão aí pelo Nordeste, Josivan? Que a gente sabe a realidade do Nordeste brasileiro é uma realidade à parte, no sentido assim, social, econômico. O Sudeste tem suas grandes dificuldades, o Sul tem, mas quando a gente vai para o Norte e Nordeste, a gente se assusta, porque parece que nós estamos num outro país, de um outro continente. Como é que você tem visto isso, Josivan? Ok, eu queria pontuar algumas coisas aqui que o Dr. Carlos Alberto Bezerra estava falando, e que, por exemplo, a questão da disponibilização dos templos. Quando a gente fala em relevância da igreja, a disponibilização dos templos para esses serviços, para a prestação desses serviços, isso é a igreja ser relevante. Então, a igreja está sendo relevante quando ela faz isso. Quando o FHC, no seu livro, diz que precisamos ouvir, Dr. Carlos Bezerra, eu digo que nós podemos ampliar. Eu acredito que o mundo precisa ouvir a igreja. A igreja, ela precisa se expressar.
Porque a igreja, como sal, como luz, ela tem uma mensagem, ela tem um posicionamento, ela tem um reino a anunciar. Agora, como vai ser essa expressão da igreja? Ou seja, como essa igreja vai se expressar? É que traz a relevância. Né? Aqui no Nordeste, a gente tem visto também as mesmas ações sociais, de certa forma, como tem sido feito aí também, de forma diferenciada, porque também o Nordeste é um Brasil à parte. Então, há várias realidades. Então, a gente tem visto aqui igrejas se empenhando na questão da distribuição de cestas básicas, de ir nas comunidades para dar esse tipo de assistência. Então, a gente tem visto isso no nosso meio também. Apesar dos recursos em determinadas áreas ser mais escassos, a gente tem visto a igreja se mobilizando, mas também, por outro lado, paira na vida de muita gente a questão da vitimização. Esse é o grande problema que nós enfrentamos em algumas regiões aqui do Nordeste. O que seria isso? As pessoas se acham sempre aquelas que precisam receber. A igreja que precisa receber. Também é o pastor que precisa receber. Então, essa vitimização, muitas vezes, inibe um trabalho mais eficaz aqui no Nordeste, na igreja. E esse negócio da vitimização, ele é terrível, porque ele termina cegando a nossa capacidade de perceber as possibilidades. Exatamente. Então, a gente, em vez de se perceber como um instrumento de Deus para socorrer, para ajudar, para fortalecer, para apoiar, amar o próximo, a gente muitas vezes se torna a vítima. E é uma vítima carente de tudo e de todos. Misericórdia, né? A igreja tem que ser mais do que isso. Mas, Carlos, além dessas ações que você colocou aí, no contexto de uma pandemia como essa do coronavírus, como é que essa relevância da igreja pode ser percebida? Que outros aspectos você enxerga de uma igreja que tenha uma fé cidadã pode ser percebido no meio de um momento como esse? Um momento tão difícil, de um momento de desesperança, um momento de medo, um momento de tanta notícia ruim. A gente está vivendo um momento no mundo de notícia ruim. O nosso Brasil vive um momento, além das notícias da pandemia, outras notícias que chegam todos os dias nos deixam assolados. Como a igreja pode ser relevante num contexto como esse? Como é que você enxerga isso? Eu penso que primeiro a gente tem que partir de um pressuposto, que é qual? Nós estamos vivendo, eu não tenho mais a menor dúvida de que a gente está vivendo um momento histórico de mudança completa de paradigmas da sociedade. A gente vai sair desse período de pandemia, a gente vai sair com novas formas de relacionamento, novas formas de relações econômicas, novas formas de relações pessoais, um novo jeito, novas formas de educação. Que pensa comigo, a escola e a universidade passaram a funcionar online. O trabalho passou a ser feito, para muita gente, passou a ser feito no formato de home office. Né? Então, eu creio que, assim, quando a gente... E se percebeu, inclusive, uma produtividade maior, o que pode ser bom e pode ser ruim, não é nem essa a discussão. Né? Porque, enfim, a gente não pode virar máquina também de produção, né? Mas o fato é que a gente sai disso muito mudado. A gente sai disso muito transformado. O que vai ser exatamente, eu não sei. Agora, eu também tenho certeza que, do mesmo jeito que a escola, que a universidade, que os governos, que a sociedade em geral está aprendendo lições e vai mudar, a igreja também. A igreja sai mudada dessa história toda, porque a igreja está tendo que se reinventar. Né? A igreja está tendo que migrar, por exemplo, para espaços como esse que a gente está. Então, como é que vão ser os nossos congressos no futuro, no curto espaço de tempo? Eu não sei. Né? Se a gente vier a ter, como se avizinha aí, uma grave crise econômica, muito possivelmente nós vamos ter que enxugar as estruturas com as quais eram feitos os nossos congressos e possivelmente substituí-los por ações online. A ação das igrejas migrou para o online, e eu penso que, quando a gente fala do papel da igreja nesse momento, é o anúncio do evangelho relevante.
contextualizado no espaço, no online, nas redes, a necessidade de um investimento para a estruturação das igrejas para esse tipo de comunicação. Não dá mais para fugir disso. Não dá mais para fugir disso. O acompanhamento, o aconselhamento espiritual, que inclusive mesmo em período de pandemia pode ser feito de forma individual, em plantões, acho que é tranquilo, né? Uma outra coisa que eu penso ser importante nesse período de pandemia é que a igreja o que eu percebo, a igreja que era de programa, que vivia de programas, né? Programa e novidade, ela está passando por um momento muito difícil, de muita dificuldade. Sem né? dúvida. Porque o aspecto comunitário da igreja é que está sendo valorizado nesse momento. Né? O fortalecimento dos vínculos entre os irmãos. Por exemplo, eu venho de um ministério que você conhece, da comunidade, onde nós sempre tivemos esse aspecto dos vínculos, dos relacionamentos, como uma das prioridades. E o que a gente percebe é que a igreja continua muito ligada, né? Uma das formas até com que a gente tem feito, por exemplo, nas redes aí passando para o último aspecto, né? Além do fortalecimento de vínculos, eu também falaria que nesse momento a gente tem um papel de ações solidárias, né? A gente já falou aqui, a ação emergencial, na questão do combate à fome, não deixar que ninguém tenha fome. Tem a questão do desemprego também, tem a questão da geração de renda. O que a gente tem feito na nossa comunidade, por exemplo, que é uma comunidade de muitos vínculos? A gente tem falado para os irmãos que são autônomos, ou que estão desempregados, ou que são prestadores de serviços, para que eles enviem para a comunidade, para que eles enviem o endereço e o serviço que eles prestam. E esses serviços e endereços são expostos nas redes da comunidade. E nós estimulamos que os irmãos deem preferência aos irmãos da própria comunidade quando forem contratar serviços. Por quê? Toda semana está todo mundo comprando fruta, está todo mundo comprando alimento, alguns contratam limpeza, outros contratam serviço de eletricista, enfim. Já que vai se fazer isso, privilegiar, né, priorizar, é a palavra, priorizar os irmãos da própria comunidade, fortalecendo esse vínculo comunitário. Então, eu penso que a igreja está diante desse desafio. E eu te diria, Edmilson, o seguinte, que a igreja que não servia à comunidade, ela já estava com sinais de morte e não percebia. E, nesse momento, ela vai ter muito maiores dificuldades para poder se reavivar, para poder reviver. Né? Então, esse aspecto do serviço à comunidade, como você mesmo ressaltou aqui no começo do nosso papo, ele é fundamental no momento que a gente está vivendo, na expressão clara da vida da igreja. Nós temos tido um lema lá na comunidade que é o seguinte: ninguém entre nós vai passar necessidade. E todos aqueles que a gente puder cuidar, para além dos nossos, nós vamos fazer. Então é assim que a gente está trabalhando, fortalecendo os vínculos, agindo de maneira solidária e anunciando o evangelho, como a gente sempre fez. Seria assim, digamos assim, a minha visão de que a igreja, ela, mais do que nunca, precisa ser sal e precisa ser luz. O sal precisa sair do saleiro e dar o tempero. E a igreja que não sair do saleiro para temperar, a igreja que não sair da sua própria luz para iluminar o mundo, essa igreja não será relevante. Então a igreja precisa, antes de tudo, saber que a sua missão, é assim que eu enxergo, Dr. Carlos, pastor Edmilson, descobrir a sua missão fora das quatro paredes. Eu acredito que hoje, com toda essa pandemia, Deus, eu creio nisso, o Senhor tem mostrado que nós precisamos ser relevantes sem necessariamente estarmos nos templos. Pois não? Seu áudio está cortando um pouquinho, não sei se é alguma instabilidade na internet. Ok. Mas, se a gente pensa nessa realidade da igreja, Carlos, eu acho que uma igreja... E aí, eu acho que é uma questão que agora o tamanho da igreja perdeu a relevância. É interessante isso. Porque você podia ter uma igreja de 10 mil pessoas, mas se essa igreja era uma igreja de programas, ela não tem relevância nenhuma. Porque ela, na verdade,
Um auditório. Isso. Exatamente. E agora aí você vai ter igrejas, às vezes, de 30 pessoas que estão em lugares difíceis, 50 pessoas, e que são essas igrejas que estão sendo relevantes para a vida das pessoas daquele contexto, né? Então, eu acho que agora, talvez, a gente tem que ser muito cauteloso ao falar de certas coisas, para não dar uma ideia de que a gente... Eu não quero aqui... foi Deus que mandou o coronavírus para isso. Não. Agora, entendo que, num contexto como esse, Deus usa a circunstância para nos moldar, para trabalhar conosco, para nos fazer enxergar melhor o que é ser igreja. E ser igreja relevante. Acho que uma igreja viva, uma igreja que mantém a chama acesa, a chama da graça, do amor, da comunhão, da compaixão. Eu acho que essa é uma palavra-chave. Desculpe. Historicamente, a igreja sempre procurou ser relevante em diversas sociedades e sempre fez isso se reinventando. Historicamente, a igreja é uma instituição que se reinventa. Logicamente, claro, sem nunca deixar os princípios básicos, doutrinários de ensinamento. Mas ela tem que tomar muitas vezes essa forma de se reinventar. E tem uma questão, Oi, tem um aspecto que eu queria também ressaltar, que é qual? Que aí é um risco, é um perigo, né? É interessante que a gente vive um momento na sociedade brasileira onde a gente está vivendo uma grande pandemia, uma pandemia gravíssima, que não é brasileira, é mundial, né? E o que menos se fala é sobre as ações a serem tomadas com relação à pandemia. As ações de cuidado, as ações de preservação, e mais do que isso, de se cobrar dos governos estaduais, municipais, o federal, de se cobrar ações efetivas no sentido da proteção da vida, da garantia da vida das pessoas, né? De se cobrar dos governos qual é o plano, como é que a gente sai disso, né? Então, às vezes fica uma discussão na sociedade, fica se discutindo essa coisa polarizada do jeito que é esquerda, é direita, não sei o que, discute-se tudo menos aquilo que é importante, porque a coisa mais importante nesse momento é que nós temos um inimigo, e o nosso inimigo se chama coronavírus, e ele precisa ser vencido, porque uma vez vencido, nós vamos preservar vidas, nós vamos recuperar a economia e por aí. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas vezes a igreja caindo nessa tentação. Às vezes eu vejo a igreja mais apaixonada pelos discursos políticos ou pela ideologia A ou B, e menos apaixonada por Jesus, menos apaixonada pelas pessoas, né? Como Isso é uma triste constatação. Isso. Cara, como se a transformação do país, a transformação do mundo, como se o plano de redenção da humanidade nos oferecido pela cruz do Calvário tivesse sido substituído por uma ideologia política ou por um Messias X, Y ou Z, do lado A ou do lado B, né? Não faz sentido isso, né? E eu vejo que o grande risco que a gente corre é cair na tentação de substituir a paixão por Jesus, a paixão pela pregação do Evangelho, pela paixão política, por governos, por ideologias que passam. E a questão é, daqui 50 anos, a grande pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, pastor Edmilson, pastor Josivan, qual é? Daqui 50 anos, como é que vão contar a nossa história? O que é que vão dizer? Olha, o que o Bezerra estava fazendo, o que o Edmilson estava fazendo, o que o Josivan estava fazendo, o que os batistas estavam fazendo, a comunidade, os pentecostais, os históricos, enfim. Aonde eles estavam? O que eles estavam fazendo? Essa é uma pergunta que tem frequentemente vindo à minha cabeça. Carlos, numa das lives que nós tivemos aqui, foi uma das questões que nós levantamos, foi a seguinte: o que os historiadores, como os historiadores vão relatar a ação da igreja nesse momento? Eu comecei a ler alguns relatos de historiadores ao longo dos séculos na história das pandemias. E uma das coisas que me chamam a atenção é que quem fez diferença nas pandemias que assolaram o mundo ao longo dos séculos foi a igreja. É isso. Com compaixão, com amor, com cuidado. Com cuidado. Exatamente. Então, agora você vê aquele tratado, eu me deparei outro dia com um documento escrito por Lutero, imagina,
Lutero, no meio de uma pandemia, recomendando aos irmãos, não sejam imprudentes, tomem cuidado, lavem as mãos, se preservem, não saiam de casa a não ser em situações extremamente necessárias. Cara, nós estamos falando disso há mais de 500 anos atrás, lá na Reforma, lá atrás. Né? Não é possível que a gente não tenha aprendido com as lições da história. E você tem razão. Ao longo de toda a história, a igreja sempre esteve presente no acolhimento, no atendimento, nos hospitais de campanha, no atendimento às vítimas, no consolo espiritual, no acolhimento na hora da morte, enfim. Ok. Agora vamos seguir um pouco. Você, no seu livro, você cita um teólogo, agora me fugiu o nome dele, ele tem uma frase mais ou menos o seguinte, diz assim, que no dia que a gente aprender a amar o próximo como a gente mesmo, o capitalismo vai deixar de existir e o socialismo será desnecessário. Eu amei essa frase. Não é? Porque às vezes a gente está achando que a solução está na questão ideológica, política. E quando a gente sabe, na verdade, que a solução está nos valores do Evangelho, nas palavras de Jesus. E é isso que a gente tem que pensar como igreja. A essência da igreja é ser um reflexo do Evangelho. Se a igreja não for um reflexo do Evangelho, ela está perdida, ela está fora do foco. Né? Continuando aqui, Carlos, no seu livro, lá no capítulo 2, você faz a seguinte afirmação. Ser cristão é também ser seguidor de um preso político, perseguido e morto pelo Império Romano, exatamente porque pôs as normas daquele regime de pernas para o ar. Foi assim que Jesus encarou as estruturas de poder, profetizando, denunciando e proclamando uma alternativa baseada no amor, na justiça e no serviço. Com base em sua afirmação, podemos dizer que a relevância social de uma igreja tem que ter como base esse tripé amor, justiça e serviço? Eu não tenho a menor dúvida. E vou além do que eu estou absolutamente convencido. Se você olhar todas as grandes transformações sociais, profundas transformações sociais que aconteceram no mundo, elas são acompanhadas de grandes avivamentos espirituais. Vou dar aqui alguns exemplos. Você olha, por exemplo, a queda do apartheid na África do Sul. Aonde surge o grande núcleo de resistência, o grande núcleo de denúncia desse pecado social que era o racismo, que era o apartheid, inclusive com uma igreja que naturalizava isso, que tinha como natural brancos se convencerem de que eram mais humanos do que negros, né? Numa sociedade de separação. Né? Então você vê lá o papel de Desmond Tutu, você vê o papel dos irmãos na resistência, na denúncia daquele pecado e a queda daquilo. Você vê, por exemplo, e aí para mim, um marco histórico muito emblemático, você vê, por exemplo, né? A Inglaterra do início da Revolução Industrial. Né? Uma Inglaterra devastada pela miséria, pelo alcoolismo, pela violência, pela desagregação familiar, pelo analfabetismo. Né? Você tem esse quadro na Inglaterra. Aí você tem um grande pregador, um avivalista, que, aliás, alguém de que se fala muito sobre o legado avivalista, mas fala-se muito pouco sobre o seu legado de reformador social, John Wesley. John Wesley é o cara que ali anuncia um evangelho, que, como ele dizia, né, do coração aquecido, vamos espalhar a santidade pelo mundo e reformar a nação. E o que é que aqueles irmãos fazem, que é o início do nascimento do movimento metodista? O que é que aqueles irmãos fazem? E ali eu vejo a relevância dentro daquilo que você está perguntando. O que é que aqueles irmãos fazem? Claramente, Wesley tem uma visão que leva em conta duas asas. Um anúncio de um evangelho vibrante, transformador, que transforma as pessoas, né? que as faz se arrependerem dos seus pecados, e, por outro aspecto, a denúncia do pecado social. Né? Olhava para o aspecto individual, transformação individual, e o pecado social. Ele era um cara que descia do púlpito no domingo, ia na porta das minas de carvão,
que exploravam trabalhadores em condições análogas à escravidão, inclusive crianças, ia lá e denunciava na porta. Falou, o que vocês estão fazendo é pecado diante de Deus. Entendeu? Isso é pecado, isso é inaceitável. Esse tipo de opressão afronta o Criador. E pau. E fechando aqui, uma outra coisa muito interessante do movimento é Wesley tinha um cuidado. Ele sabia que aquele era um movimento, era um avivamento espiritual, mas aquilo não poderia, vamos dizer, descambar, por assim dizer, não tem outra palavra, mas descambar para o fanatismo. Então, como é que ele fez isso? Como o índice de analfabetismo entre os irmãos era muito grande, mas a vibração espiritual muito forte, fala assim, olha, vibração espiritual importante, mas precisa ser acompanhada do conhecimento das Escrituras. E aí os primeiros, aquele clube dos santos que eles chamavam, os primeiros clubes dos santos, ele traduzia livros do latim, do grego, de outras línguas, ele traduzia em pocketbooks, dava para os irmãos, e eles ensinavam os irmãos a ler e a escrever, numa clara preocupação entre o equilíbrio da vibração espiritual e dos dons e do conhecimento da Escritura, que é o que firma. Resultado desse movimento. Alguém que foi discipulado, profundamente influenciado por John Wesley, William Wilberforce, que é o parlamentar inglês, que vai ao parlamento e durante 3 décadas denuncia o pecado da escravidão. Por causa de uma lei dele, a escravidão se torna proscrita, o tráfico de escravos se torna proscrito na Inglaterra e, por consequência, em todo o mundo. Então, uma igreja com relevância é uma igreja que tem a clara percepção do seu papel, tanto na questão espiritual, na formação de líderes espirituais sólidos, com consciência crítica, com conhecimento das Escrituras, como também líderes cristãos para a sociedade, capazes de produzir frutos de justiça e de transformação. Que maravilha! Pensando ainda nesse tema de justiça, que é um dos temas que permeia o seu trabalho, o seu livro, né? E é um dos assuntos que tem a ver com a sua vida, com o seu discurso. Eu queria que a gente entrasse numa outra questão, mas antes eu queria aqui transmitir, temos aqui alguns irmãos mandando aqui um recadinho. O pastor Omar Bianchi está lhe mandando um abraço. Ah, não creio! Que saudade, que coisa boa! O Omar Bianchi está por aqui. Temos aí várias pessoas de todo o Brasil que estão nos acompanhando nesse momento, né? Então, aqui alguns parabenizando pela live, agradecendo aí pelo momento precioso que nós estamos tendo. Que bom! Carlos, você, como eu disse, justiça social é uma coisa que a gente, quando pensa nesse tema, a gente olha para a sua cara e enxerga escrito aí justiça social, direitos humanos. Você luta por isso, é a sua paixão. E eu entendo isso como um chamado de Deus, como uma vocação para ser uma voz de Deus num momento como esse que a gente está vivendo. E você faz uma citação no seu livro de John Stott, quando ele diz assim que todos os direitos humanos são basicamente o direito de ser humano e assim desfrutar a dignidade de ter sido criado à imagem de Deus. E logo em seguida você faz uma afirmação contundente, porque você diz assim: comprometer-se com a defesa dos direitos humanos é um imperativo de fé. Uma violência contra qualquer criatura é uma blasfêmia contra o Criador. Um ser humano é alguém que possui dignidade intrínseca e cuja vida é sagrada. E aí, bandido bom não é bandido morto, não, Carlos? Porque o que tem de crente defendendo essa ideia, misericórdia. Pois é, eu vou te falar uma coisa. Não tem nada mais anticristão, mais anti-Jesus do que uma afirmação como essa. Se Jesus acreditasse que bandido bom era bandido morto, ele não teria dito ao bandido que estava do lado dele na cruz, que ali se arrepende e olha para ele e ele fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido julgado, é bandido responsabilizado, é bandido que cumpre pena e que é reintegrado à sociedade. Esse tem que ser o objetivo. Ele tem que ser reintegrado à sociedade, não tem? Porque essa coisa, quem também fala, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto desde que seja o outro, né? Porque você vê, por exemplo,
uma série de políticos que se envolvem com escândalos, tal, que defendem essa coisa do bandido bom é bandido morto, não defendem a mesma coisa para os seus parentes, para os seus filhos, para seja lá o que for, enfim. Não faz sentido. Agora, a questão dos direitos humanos, e aí acho que a gente tem uma oportunidade aqui, da gente esclarecer um grande mal-entendido e uma armadilha na qual muitos irmãos têm caído. Muita gente acredita que direitos humanos é um conceito ideológico da esquerda. Ledo equívoco. Isso não é um conceito ideológico. Quem inseriu na narrativa do mundo ocidental que nós vivemos os conceitos de direitos humanos foram preceitos bíblicos. Foi a narrativa judaico-cristã. E por que eu digo isso? Digo isso, vou dar um exemplo, poderia dar vários, vou dar um exemplo. Gênesis 1, a Trindade ali fazendo uma afirmação, Gênesis 1, 28, 29 lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é uma afirmação de Deus que tem consequências imediatas. Quais são as consequências imediatas? Que são consequências que criam, que inauguram o conceito de direitos humanos, porque a Carta, por exemplo, o documento fundante da Organização das Nações Unidas, da ONU, a Carta dos Direitos do Homem, um dos principais elementos, uma das principais fontes de inspiração é a Bíblia, é o documento bíblico. E essa afirmação de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tem duas consequências imediatas. Primeiro, se está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está dizendo o seguinte, que todos os homens são iguais entre si. Todos os homens e mulheres, em valor, em dignidade, em direitos, enfim, todos são iguais entre si. Segunda consequência, se todos os homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança do Criador, logo, a vida humana é sagrada. A vida humana é sagrada. Nós contemos a imagem do Criador. Logo, se a vida humana é sagrada, qualquer atentado contra essa vida, qualquer violência, qualquer forma de opressão, segregação, humilhação, enfim, toda e qualquer agressão a essa vida humana é uma afronta contra o Criador. A vida humana, mais do que preservada, ela precisa ser reverenciada. E é isso que dizem é isso que está contido no conceito de direitos humanos. A sacralidade da vida humana. Quem inventou isso não foi nenhum teórico secular. Quem inventou isso não foi nenhum ideólogo de esquerda ou de direita. Quem inventou isso foi a narrativa judaico-cristã que diz exatamente o que eu estou dizendo. Então, é por isso que eu digo que quanto mais a gente compreende a fé cristã, mais a gente abraça essas causas, mais a gente se sensibiliza com as questões ligadas a direitos humanos. E a gente não pode permitir que a esquerda ou a direita sequestrem uma agenda que historicamente foi sempre nossa, cristã, especialmente protestante. É só olhar para a nossa história. Olha o reverendo Martin Luther King. Olha, o que seria o mundo sem o reverendo Martin Luther King? O que seria o mundo sem o William Wilberforce, que eu citei agora mesmo? Sim. O que seria o mundo sem Desmond Tutu? E tantos outros irmãos que foram exemplos. Não, o trabalho da Madre Teresa de Calcutá, rapaz, é algo assim que deixa a gente estarrecido. Como uma mulher daquela envergadura, uma mulher frágil, aparentemente sem condição sem forças físicas, mas faz algo que revoluciona. E o que está como o que tem a base, o fundamento daquilo que ela faz é o cristianismo, é a fé em Cristo. Então, a gente, quando olha isso que você está dizendo, é fundamental. Se a gente pensa no trabalho de William Force, do que ele fez, como aquele homem lutou, naquele filme Amazing Grace, tem uma das coisas que me chama a atenção, porque chega uma hora que ele diz assim, eu vou desistir, eu cansei, porque esse negócio não dá resultado.
Isso mesmo. E alguém chega para ele e fala assim, você já pensou na possibilidade que foi de Deus levantou você para isso? Você vai desistir disso? É isso. Então, a história do Evangelho no mundo é uma história de resgate da dignidade humana. É isso. Quando eu tive... Oi, Josman. Não, desculpe. Entretanto, essa questão aqui no Brasil, que a gente chama em algumas vertentes de o Evangelho integral, que é uma redundância, porque o Evangelho, na minha opinião, ele já é integral. É verdade. Nasceu de uma crença, acredito eu, de uma dicotomia. A dicotomia de dois pilares, de dois parâmetros, o de cima e o de baixo. Eu, assim que me converti, em 1980, na igreja, nós tínhamos, na igreja, nos foi ensinada a seguinte ideia: a maior necessidade do mundo não é do pão que perece, mas do pão da vida, que é o que permanece. E nós cantávamos esse corinho: o que o homem precisa é de salvação, o que o homem precisa é de Deus, é de crer no Senhor Jesus. E isso provavelmente teve uma origem quando os missionários vieram evangelizar o Brasil, que nós tínhamos a religião católica como a religião oficial do Estado. De certa forma, houve a proibição e a divisão entre política e igreja. Então, isso fez com que, na nossa crença evangélica, de lá para cá, fosse introduzido esse equívoco, na minha opinião, de que igreja não se envolve com questões sociais. Olha que absurdo. Que nós temos que nos preocupar com questões espirituais, que o social não é para a igreja. Mas não é tanto, não é tão relevante assim. Né? Uma pessoa colocou aqui, olha, nós precisamos ter cuidado, alguém colocou aqui o comentário, de não substituirmos, eu acho que foi a palavra essa, o social pela pregação do evangelho. Né? Então, há essa ainda no nosso meio, essa ideia de que devemos separar, que a igreja tem que se preocupar com pregação da palavra e não com o social. E aí onde eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, que o evangelho, por ser integral, mais uma vez eu aplico a redundância aqui, ele tem que visar todos os aspectos da vida humana. É isso que a gente acredita. Mas sem dúvida. Com certeza. Né? Se você prega uma mensagem que diz que o evangelho é a manifestação do amor de Deus pelo homem, que o evangelho é a manifestação do amor de Deus pelo ser humano, na hora em que eu vejo um ser humano padecendo, eu tenho que demonstrar esse amor. E esse amor se traduz, uma das coisas que eu gosto muito no livro de Atos, e eu até já preguei sobre isso algumas vezes, é que no Evangelho de Jesus, a igreja de Atos transforma o Evangelho em ação. O amor que a igreja tem é ação. Então, assim, não havia nenhum necessitado entre eles. Aquele que tinha muito dizia assim, não, pode, eu estou vendendo, estou doando, porque nós não queremos ver nenhum dos nossos, ninguém passando necessidade. A igreja tem que ter uma expressão de amor. Outro dia eu li uma entrevista do arcebispo Desmond Tutu e alguém perguntou para ele assim, falam que você prega o evangelho social e tal, não sei o quê. Aí ele olhou e falou assim, mas como assim prega o evangelho social? Eu prego o evangelho. Não existe evangelho social, existe o evangelho. O evangelho por si tem fortes implicações sociais. É impossível se deparar com o evangelho, com a pregação do evangelho, e isso não tem impacto forte em termos de transformação. Jesus claramente contestou em sua pregação toda a lógica do Império Romano. Ele vem com o Sermão do Monte, que é a constituição, por assim dizer, do reino de Deus, e fala, olha, eles agem dessa forma, a lógica desse mundo é essa, mas no meu reino é desse jeito aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, e por aí ele vai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, a pregação do evangelho tem necessariamente, ela provoca a transformação social. Porque nós não podemos perder a perspectiva, e aí eu vou além, a gente não pode perder a perspectiva de que o evangelho confronta o homem com seu pecado individual. Mas o evangelho também confronta o homem com seu pecado social, com as estruturas que produzem a morte, com as estruturas que produzem a desigualdade, a miséria, a injustiça. Isso é pecado diante de Deus. A escravidão,
o racismo. Isso precisa ser denunciado. A gente tem como isso assim, não, grave é o pecado, grave é se o cara adulterou, grave é se ele roubou, claro que é. Mas tão grave quanto, se não mais, é o pecado do racismo. Sim. Tão grave quanto, se não mais, é o pecado da produção da miséria, da corrupção. Essas coisas são fortes. E eu quero fechar meu raciocínio aqui com uma boa provocação que está no livro, inclusive. Né? Quando a gente fala sobre o evangelho, sobre essa tensão que geralmente acontece, né? do anúncio do evangelho e do serviço, da atuação social, que para mim elas não se separam, não existe evangelho sem implicação social, mas só para fazer uma provocação, né? Eu vejo, por exemplo, aí eu falo da arena pública na qual eu milito, né? Eu vejo muitos irmãos na arena pública dizendo que tem uma pauta em sintonia com as escrituras. E a pergunta que eu sempre faço é, se tem uma pauta, por exemplo, a própria bancada evangélica, se tem uma pauta em sintonia com as escrituras sagradas, as escrituras sagradas que eu leio, que vocês leem, elas têm mais de 2.000 versículos falando sobre justiça, falando sobre um quarteto, que o reverendo Tim Keller chama de quarteto da invisibilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o refugiado. E aí a minha provocação é 2.000 versículos. 2.000 versículos. Por que os cristãos falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e não falam praticamente nada de coisas que a Bíblia fala tanto? Por quê? Essa é inquietante. Desculpe, só pegando. O livro do pastor Jean Carlos Ortiz, ele fala do Evangelho segundo os santos evangélicos. Respondendo ao pastor Bezerra, talvez muitas igrejas façam um apanhado dos versículos que lhes são mais apropriados e se esqueça dos outros. Talvez seja isso. Uma das coisas tristes que eu vejo, Cássio, vocês estão num tema, assim, você me conhece, sabe qual é a minha postura em relação às políticas, a política sempre muito partidária, a política e tal. Eu mantenho isso sempre distante das instituições, da igreja e tudo mais. Mas uma das coisas que talvez tenha me deixado com uma certa ojeriza nessa questão é quando a gente fala da bancada evangélica. Eu não vou falar aqui de todos, porque eu conheço alguns poucos que eu conheço, eu sei que são pessoas sérias. Mas a expressão bancada evangélica no Congresso é uma coisa que assusta a gente. Porque eu já vi, por exemplo, membros da bancada evangélica associados com gente da pauta da bancada da bala. É uma coisa que, eu digo, meu Deus, para mim é inconcebível eu pensar como um cristão nessa ideia. Mas eu já vi gente defendendo, gente da bancada evangélica defendendo, por exemplo, pena de morte. Então, são temas que não são coerentes com o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não caminha nessa direção. Mas eu quero adiantar um pouquinho. Você entrou num tema aí que me chama a atenção para a questão do papel profético da igreja, né? Você, quando fala de injustiça social, você faz a seguinte afirmação: quando a dignidade humana é aviltada e uma determinada parcela da sociedade passa a ter dificuldade de sobrevivência, enquanto uma minoria vive em função do acúmulo de poder e ostentação, o Senhor sempre levanta vozes corajosas que clamam nos desertos de violências e dor, para a glória de Deus e para o nosso bem. A pergunta, Carlos, é a seguinte: a gente tem visto muita injustiça no nosso país. E nesse momento de pandemia, isso tem sido algo ainda mais aviltante. A gente tem ouvido várias denúncias aí de corrupção, de superfaturamento. Inacreditável. Superfaturamento na pandemia, para mim, é assim. Isso aí tinha que ser... Assim, é um negócio... Hediondo. É crime hediondo, cara. Não tem. Isso aí é... E a gente tem visto isso. Eu confesso a você que quando eu vi os primeiros noticiários, eu tive dificuldade, eu comecei a achar que era fake news. Eu digo, não é possível, gente, que alguém seja capaz de, num momento como este, ter uma atitude tão corrupta dessa natureza. Mas, infelizmente, tudo indica que é verdade.
Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: em tempos de pandemia, como esse que nós estamos vendo agora, você vê a igreja exercendo essa voz profética, sendo essa voz profética? Pô, eu queria fazer só uma observação antes. Eu penso que tempos de pandemia, dentro daquilo que você estava falando, tempos de pandemia também são tempos em que se colocam máscaras e em que máscaras caem. Caem, né? É verdade. Se colocam máscaras para proteção contra o vírus e caem máscaras, porque, por exemplo, esses casos de corrupção. Eu não creio que as pessoas se tornam mais corruptas por causa da pandemia. A pandemia escancara essa canalice, essa dissimulação, né? A pandemia escancara a desigualdade. A pandemia escancara, por exemplo, a precariedade dos nossos sistemas, do sistema público de saúde. A gente não está mais precário por causa da pandemia. A pandemia só escancara porque ela acelera. Mas os nossos problemas estão aí. Saúde, o problema de habitação, os problemas como todo, a desigualdade. E mais do que isso, a pandemia também mostra, como eu disse, caem máscaras, porque ela mostra o tamanho dos líderes que a gente tem. Porque para enfrentar uma pandemia, precisa ter liderança, precisa ter capacidade de conciliação, de condução de um país, de um estado, de uma cidade. A pandemia escancara muito isso, né? Mas a tua pergunta, você estava falando sobre... a questão da voz profética. A voz profética. Você faz aquela citação dos profetas que Deus levantou para denunciar a injustiça social e tal. A pergunta que eu estava levantando é a seguinte: a igreja, na sua visão, tem sido voz profética para denunciar essas questões no tempo presente? Eu queria dizer uma coisa. Eu tenho muitas preocupações com relação a isso nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque há grandes setores, eu não vou dizer que a maioria, mas há setores importantes da igreja se submetendo a projetos político-partidários ou político-ideológicos em nome, sabe Deus do quê? Alguns por ingenuidade, alguns por ambição, outros por conveniência, enfim. Mas há uma submissão a isso. Isso é perigosíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das vozes de resistência em momentos como esse, o reverendo Martin Luther King, uma das minhas referências, ele disse o seguinte sobre o papel da igreja na sociedade. A igreja não é senhora, nem serva do Estado, mas sua consciência crítica. E para ser consciência crítica, para ser consciência profética, a igreja não pode ser senhora, mandar no Estado, e nem pode ser serva do Estado, passar a depender de verbas públicas do Estado para suas televisões, para suas concessões, para os seus projetos, para seja lá o que for. Essa separação é que mantém a saúde profética da igreja. Sem dúvida nenhuma, há um sem número de irmãos hoje no Brasil profetizando, se distanciando disso. E quando eu digo se distanciar, não estou dizendo que a pessoa tem que ficar na oposição, ou jogando pedra, ou querendo derrubar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seguinte, de uma postura de independência. A igreja não pode ser submissa de maneira alguma. É o mesmo que Jesus pregar que a igreja fosse submissa, ou Paulo pregar que a igreja fosse submissa ao Império Romano. Não faz sentido, não tem lógica, né? É anticristão. Ontem a gente fazia a leitura do Apocalipse dentro dessa perspectiva. Quer dizer, a igreja, a denúncia do Apocalipse é para que a igreja e para que os irmãos não se submetam a César. Né? O número da besta é o número de César. Sai do império, sai da lógica do império. Não se submetam a essa lógica, a essa lógica de dominação, de poder e de opressão. Mas tem irmãos no Nordeste brasileiro, tem irmãos nos rincões do país, tem um sem número de irmãos anônimos nessa resistência, vozes proféticas, anunciando o evangelho e dizendo que nossa esperança, apesar de nós crermos que o evangelho transforma nosso contexto, nossas estruturas sociais, mas a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no plano redentor da cruz. Sim, tem. E eu oro para que Deus levante, porque eu acho que a gente vive também, talvez a gente possa, não sei se... Enfim, mais um quadro que me vem. A Alemanha nazista, sob dominação de um governo, de um forte governo, né, antidemocrático, opressivo,
manipulador, que instrumentalizava a religião, a fé que dominou a igreja, mas lá havia um irmão chamado Dietrich Bonhoeffer, que, com a igreja confessante, foi voz profética e enfrentou aquilo. Custou sua própria vida, mas enfrentou. Né? Que Deus levante Bonhoeffers, que Deus levante Desmond Tutus, que Deus levante Martin Luther Kings, que Deus levante homens e mulheres comprometidos com o nosso tempo, homens e mulheres dispostos a trabalharem por uma nação diferente. Aliás, parafraseando John Wesley, a espalharem a santidade pelo mundo e a reformarem a nação com o coração aquecido. Amém. Com a Bíblia na mão e o jornal na outra, seria assim? Como diria o Calbate, é isso. Exatamente. A Bíblia na mão e o jornal na outra para verificar exatamente qual é a situação em que se encontra o contexto social ao qual nós estamos inseridos em cada local, cada região, cada cidade. Bem pertinente. Nós estamos chegando aqui quase no finalzinho da nossa live, faltam mais alguns minutos, mas eu queria, antes aqui, você citou aí o Desmond Tutu, citou a questão do apartheid na África do Sul. Uma das coisas, eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul, e especificamente Joanesburgo, e eu fui ao Museu do Apartheid. Você foi lá? Fui. Rapaz, foi um dos lugares que me fez chorar. Eu, assim, poucas vezes, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei num museu e que eu não consegui me conter diante daquilo que eu constatava, daquilo que os meus olhos estavam contemplando, de ver a que patamar chega a crueldade humana. Por outro lado, como é relevante a gente perceber, ainda que a África do Sul e a África como um todo ainda vivam uma realidade extremamente complexa, mas como é relevante a gente perceber que aquele museu ali, ele é um testemunho de que foi uma voz profética que se levantou, de que parte daquele movimento tem a ver com o Evangelho. Foi a mensagem do Evangelho. Aquele museu testifica de que uma realidade social foi mudada porque a voz profética do Evangelho se fez presente, a mensagem do Evangelho se fez presente. Então, eu acho que é nesse contexto que nós precisamos ver a igreja. A igreja, eu concordo com você plenamente, acho que a igreja não tem que ser inimiga do Estado, eu vou um pouco além disso, ela não tem que ser inimiga do Estado. Claro, claro. Não tem que ser, mas também não pode ser amiguinha que anda de mão dada com o Estado. Não. Eu certa vez, eu tive uma reunião com uma pessoa, me chamou para uma reunião, e quando chegou lá, ele tentou me convencer de todos os modos que a igreja precisava de deputados, precisava. Eu falei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja nunca precisou e nem vai precisar de deputados. Cristãos podem ser deputados, vereadores, senadores, o que for, e devem ser cristãos lá dentro. Agora, a igreja não. A igreja não pode cair nessa cilada. Eu digo, olha a história é clara. Todas as vezes que a igreja se associou ao poder político, ela naufragou. Então, eu não vou fazer parte disso. Desse capítulo eu não faço. Eu posso ficar sozinho, mas eu não vou fazer parte desse capítulo. E o cara ficou doido da vida comigo, porque ele queria, a todo custo, convencer o grupo a esse tipo de atitude, né? Tem uma pergunta, Josvan? Diga aí. Não, apenas um registro aqui de uma afirmação feita pelo pastor Maurício Carvalho, em São Paulo, que está nos assistindo. Maurício! Olha Maurício quem está aí! Ele diz o seguinte, um ponto de partida para a igreja ser voz profética é se livrar da desinformação causada pela política partidária e voltar os seus olhos para quem é mais vulnerável. Excelente. Maurício é um dos amigos queridos. É seu amigo também, né? Muito, amo. Se você não fosse amigo especial para ele. Se você não fosse amigo do Maurício, já teria perdido muita coisa nessa vida. Com certeza. Cara de Jesus, um homem de Deus, queridíssimo. Para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta e eu quero usar aqui uma citação que você fez também do René Padilha, lá no seu livro, quando você diz assim: a igreja comprometida com a missão de Cristo deveria entender que seu propósito é encarnar valores do reino de Deus e manifestar o amor e a justiça.
tanto em suas relações interpessoais, quanto em seus laços comunitários para servir. Uau. Aí, no final desse capítulo, você lança uma pergunta, aí manda pergunta, mas eu quero fazer, já que agora quem está perguntando sou eu faço a pergunta para você. À luz, Carlos, dos desafios que se apresentam nas cidades, com todas as suas complexidades, que contribuição relevante a igreja, no mundo pós-pandemia, poderá dar para impactar e promover o bem comum? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu penso que algumas das formas que nós precisamos, algumas eu já citei, né? A questão da reinvenção, da pregação, da velha boa novidade, né? Novos canais para o anúncio do evangelho, utilizar bem as redes sociais, utilizar como vocês estão utilizando aqui, né? Trazer o debate, trazer a reflexão crítica, aprofundar o pensamento, trazer o acolhimento espiritual, trazer o conforto, a palavra de esperança, fortalecer os vínculos da comunidade, quer dizer, a igreja caminhar cada vez mais para um modelo de comunidade, né? Esse modelo auditório que a gente estava conversando aqui, esse modelo auditório, ele está fadado no médio e longo prazo, em virtude de tudo que está acontecendo, ele está fadado à total desmobilização, ele está fadado à morte. Porque a igreja que não serve a comunidade, ela está morta e só ela não percebeu. Aliás, ela não vai fazer falta nenhuma à comunidade, né? Então, o aprofundamento desses vínculos, e aí sim, a formação de redes solidárias. E eu penso, a gente estava falando do John Wesley, né? Capacidade que ele teve de formação, e aí eu acho que está o grande desafio para a gente. Capacidade que ele teve de formação de líderes cristãos no campo pastoral. Ele formou muitos pastores, discipulou, formou pastores, gente para administrar, para plantar, para multiplicar igrejas, para cuidar de gente nesse espaço. E ele formou pessoas como William Wilberforce, líderes para a sociedade. Se a gente quer, de fato, ser relevante na sociedade, nós não temos que ter... vamos eleger esse aqui porque ele é da nossa denominação, então a gente vai ter um despachante lá para ele quebrar o galho, para arrumar um ônibus no final de semana, para quebrar o galho da multa de não sei o quê e tal. Eu não tô demonizando o fato de que muitas vezes, às vezes, igrejas são perseguidas mesmo, com questão de multas indevidas, com fiscais inescrupulosos. Tal. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Não se elege pessoas cristãos por causa disso. A gente elege cristãos de que forma? Não é para defender minha denominação, para fazer isso, aquilo, em defesa, aliás, não, mas vamos eleger para ele defender o evangelho. Como você bem colocou, pobre da igreja que precisa de vereador, de deputado, de governador, de presidente para defender o evangelho e convocar jejum. Pobre dessa igreja. Porque essa igreja, quando precisa disso, é sinal de que o Espírito Santo de Deus a abandonou faz tempo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então como é que a gente participa nisso? Como é que a gente faz? A gente forma líderes para a sociedade. Cristãos e cristãs com uma nova mentalidade. Uma mentalidade de serviço. Que entendam que a vida pública é um espaço de serviço. E que elas começam... O que qualifica um cristão para a vida pública é o quê? É o serviço, como estava dizendo o Maurício agora mesmo, é o olhar e o serviço prioritário aos mais vulneráveis. Quando os garotos me perguntam, o que eu quero ir para a vida pública, o que eu devo fazer, né, como cristão? Eu falo bem, eu já decorei o Salmo 119, Cara, deixa eu te dizer, eu canto bem, deixa eu te dizer. O que qualifica um cristão para a vida pública não é se ele canta bem, não é se ele prega bem, não é se ele decorou o Salmo 119, até porque o John Stott dizia que a mente bíblica não é aquela que decora versículos, mas é aquela que pensa segundo os critérios das Escrituras. Então é o seguinte, não é nada disso. O que é, então? É o serviço aos pobres, é o serviço aos vulneráveis. É isso que qualifica, é isso que é currículo, né? Estude, se qualifique, busque conhecimento, mas assim, sem servir os mais pobres, quem não serve antes, não vai servir depois. Eu vou servir quando eu for deputado, quando eu tiver mandato. Não. Você não serve antes, você não vai servir depois. Então, a gente tem um desafio, e eu fecho o meu raciocínio aqui, Edmilson, é o seguinte.
com uma pergunta também. Por que a gente prepara missionários e envia para o campo? Por que a gente tem a capacidade de preparar missionários e enviar para o campo? Preparar pastores e enviar para o campo? Preparar pastoras, teólogos, enfim. Por que a gente tem essa capacidade e não tem a capacidade de preparar líderes para o serviço civil, para os conselhos tutelares, para a participação na sociedade, para terem mandatos, para ocuparem outros espaços, para que eles entendam que aquilo não é desconectado, que o serviço cristão não se resume ao ambiente da igreja, mas o serviço cristão também se expressa na vida pública e no serviço aos vulneráveis. Isso é fundamental. Então, eu penso que esses desafios aí, os desafios estão colocados para nós são esses. Né? Se a gente quer melhorar a nossa representação evangélica, nós precisamos fazer a lição de casa e meter Bíblia na molecada, Bíblia e serviço ao pobre, Bíblia e dar-lhe trabalhar na periferia, Bíblia e compromisso com quem precisa. É isso que vai formar uma nova geração que eu diria que vai influenciar esse país de um jeito com o qual a gente nunca viu. Eu acredito em avivamento, e avivamento sempre é acompanhado de vitalidade espiritual e transformação social profunda. Como você começou dizendo, você me apresentou como sonhador, né? Uhum. Sonhar não custa nada. É baratinho e quem sabe dá certo. Quem sabe dá certo. Mas que bom, Carlos. Cadê o livro? Tá com um exemplar dele aí? Estou com ele aqui. Apresenta ele, pessoal. Ó, esse aqui. As pessoas estão perguntando. Esse aqui é o Fé Cidadã. Uhum. Quando a espiritualidade, quando a política e a espiritualidade e a política se encontram. Fé Cidadã. Esse livro foi publicado pela Mundo Cristão e está também disponível pelo Amazon, né? Exatamente. Eu comprei pelo Amazon. Exatamente. E eu consegui uma façanha, né? Que você viu que quem apresenta o livro tem teólogo de um lado, tem teólogo do outro. Então, eu fiquei impressionado. Mas, assim, eu li todos eles e achei normal, tudo bem. Agora, quando eu li a fala do Fernando Henrique, dizendo assim, o Carlos tem que ser ouvido, e peraí, um sociólogo está dizendo que nós temos que ouvir esse camarada? Vamos convidá-lo para uma live, então. Ele foi generoso. Queridão, muito obrigado. Foi enriquecedor, aprendi demais aqui nessa manhã. Isso. E sem dúvida, eu acho que essa live ela fica gravada e a gente sai distribuindo para o pessoal aí. Muita gente. Eu quero colocar no meu canal também. Maravilha, eu mando para você, eu pego o link aí e pode usar. Eu entendo, Carlos, que são momentos como esse, onde a gente pode discutir aspectos da vida pública, da vida política, sem um viés partidário ou ideológico, mas com base em princípios, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é para isso que nós, como igreja, fomos chamados, é para isso que nós, como líderes, como pastores, formadores de opinião, pessoas que estão comprometidas com a transformação da sociedade. Então, louva a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, louva a Deus pelo trabalho que você vem realizando ao longo dos últimos 20 anos aí. Algo extraordinário. Muito obrigado mesmo. Josivan, alguma palavra final? Sim, eu quero dizer que Dr. Bezerra, Dr. Carlos Alberto Bezerra, eu acompanho na íntegra o voto e a narrativa do relator, pastor Edmilson, em tudo que ele falou agora. Entre as coisas que eu fiquei pensando, porque, na verdade, me impactou muitas das coisas que você colocou aqui, mas essa levantar vozes corajosas, essa palavra vai ficar muito guardada no meu coração. Levantar vozes corajosas. Nós precisamos nos empenhar a orar, buscar para que essas vozes corajosas sejam levantadas para testemunhar numa igreja, que seja relevante. Eu quero mandar também o meu abraço para o meu pastor, né? Que foi meu pastor, o pastor Moisés Monteiro Lima. Ele é atualmente o presidente da nossa convenção estadual aqui na Paraíba e que perdeu seu pai essa semana. E uma coisa que o pastor Moisés me ensinou quando era solveiro, ele era seu aluno, ele disse que no Antigo Testamento,
o pecado mais relevante, falando em relevância, era o pecado da injustiça social. Eu acredito que esse pecado, que é tão pouco visto ou comentado, precisa vir à tona. O pecado da injustiça social, ele é terrível. E, finalizando, agradecer ao pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor Edmilson e a todos que acessaram o canal nesta manhã, porque eu acredito que foram extremamente abençoados. Amém. Obrigado e que o Senhor continue nos abençoando. Carlos, suas considerações finais para a gente encerrar. Só um agradecimento mesmo, agradecimento ao pastor Josivan, conhecê-lo por aqui de forma virtual e deixar um abraço, um beijo para ele. Aliás, um abraço, um beijo, um cheiro, né? É o cheiro, né? O Nordeste é o cheiro. Eu amo sua terra, eu sou neto de um cearense, amo demais, amo o Nordeste. E deixar um abraço para você, especial, e para os irmãos do Nordeste que nesse momento acompanham a gente. E, pastor Edmilson, eu queria fazer um agradecimento, viu? Um agradecimento pela honra do convite, pela alegria de poder aqui, com humildade, partilhar as ideias que são reflexo são fruto da reflexão de tantos anos e das tentativas reiteradas de alguém que insiste em ser um político, um discípulo de Jesus disfarçado de político, de seguir os passos do mestre nesse espaço, com humildade, com serenidade. E obrigado pela oportunidade de poder dialogar com vocês aqui, fazer essa reflexão sobre vários aspectos, sobre o aspecto bíblico. E a minha oração para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que Ele nos una como nação, para que Ele nos fortaleça, nos guarde do mal e dê voz profética à sua igreja, que nesse momento histórico tem uma grande oportunidade de apontar um outro caminho, um outro jeito de ser gente, um outro jeito de ser sociedade, um outro jeito de promover a justiça, um outro jeito de se trazer esperança, um outro jeito de se relacionar, que é o jeito proposto por Jesus de Nazaré. Então, obrigado de verdade, aqui um abraço, um beijo para você. Amém. Te admiro demais, irmão, e não é de hoje, faz tempo, você é um querido, uma referência, um homem de Deus, sóbrio, sereno, sábio, humilde, e que tem contribuído muito, muito nesse tempo de tanta novidade, de tanto modismo, de tantas idas e vindas, mas com a sua serenidade, sua constância, tem contribuído muito para o fortalecimento não apenas da CBN, mas da Igreja Brasileira. Eu queria fazer esse registro aqui. Olha, eu acho que você está falando de outra pessoa, mas eu vou agradecer. Não, senhor, você sabe muito bem. Carlos, eu vou aqui aproveitar mais, fazer um merchandising. Gente, quem não conhece o livro do Carlos, compra o livro. Eu sou ruim para fazer merchandising, mas o livro do homem é fantástico. Eu até ontem falei para minha esposa, vou pedir 10 exemplares, e tem alguns irmãos em Cristo que estão assim, eu vou me candidatar a alguma coisa, pastor, eu vou comprar e vou dar para eles. Ou eles mudam de atitude ou desistem de serem candidatos. Vamos se preparar. Um grande abraço, valeu, Deus abençoe a todos. Obrigado vocês aí que participaram pelo YouTube, Deus os abençoe ricamente. Até sábado que vem, estaremos de volta aqui. No sábado, estamos aí para ter uma live, aí estamos confirmando com as pessoas, uma live especial focada nas mulheres. Hein? Então, teremos 2 mulheres aqui falando. Estou esperando a confirmação de uma delas ainda, mas vai ser uma live top. Deus abençoe a todos também. Haja tempo para essa live. Haja tempo. Falei. Ai, meu Deus. Agora eu já vou descontar.